Fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senta aí, por favor. Abra o seu coração, abra também a sua Bíblia. Eu estou com uma expectativa para aquilo que Deus vai falar conosco. Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas, capítulo 12, Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas. Capítulo de número 12, verso de número 1. Você pode glorificar o nome do Senhor, pode ficar livre. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diz assim a palavra: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissertes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissertes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados ou dos telhados. Vamos orar. Pai, fale conosco. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Seus filhos não estão essa manhã interessados num homem com capacidade de interpretar texto. Por isso fale conosco, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que flua sobre nós a unção dos santos, a unção que revela a verdade, essa unção que ministra em nossas mentes e corações a Tua palavra, as Tuas leis. Fale conosco, Pai. Fale conosco, nos ajude a aplicar na nossa vida essa palavra, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aqui Jesus ele dá uma instrução: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia. A palavra hipocrisia aqui ela traz a ideia, hipócrita, traz a ideia dos atores. Os atores da época, eles usavam máscaras. Máscaras essas que tinham uma representação do personagem. Então cada personagem tinha uma máscara, basicamente era isso, tinha uma máscara adequada para cada personagem. E aí Jesus olha e diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que os fariseus são como os atores. Os fariseus, eles usam máscaras. E por que essa mensagem vem no meu coração? Eu estava pensando em D.L. Moody, e D.L. Moody disse uma frase uma certa feita, ele disse assim: o pastor ou o pregador, ele tem que ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra. E no mesmo culto onde nós podemos estar sem máscara, eu queria pregar a nós, não aos irmãos, eu queria pregar a nós. Aquele que fala é o primeiro que ouve. Eu queria pregar a nós também a importância de nós permitirmos que Deus remova nossas máscaras. Os fariseus usavam máscara e era mais ou menos como essa aqui.
corri ali atrás e peguei essa máscara do Kids. Dá para ouvir aí, gente? Tá dando para ouvir legal aí? Se tiver ruim, o Neto resolve meu problema ali atrás ali. Eu lembrei que o Kids tem essa máscara ali. Na hora do louvor eu corri lá, eu vou pegar essa máscara. E era mais ou menos isso que os atores faziam. Os atores colocavam máscaras para um personagem. Então Jesus fez uma palavra muito poderosa aos seus discípulos, dizendo assim: cuidado com os fariseus, no aspecto dos fariseus usarem máscara. Ou seja, Jesus está dizendo ao discípulo: se tem uma coisa que vocês não podem fazer sendo meus discípulos, é ficarem com máscara. Ou seja, então Jesus, ele está pregando sobre a importância de nós não usarmos máscaras. E é interessante que todos nós, sem exceção, todos nós, um dia já usamos máscaras. E aquele que fala assim: pastor, eu nunca usei máscara, você está usando agora mesmo a máscara chamada máscara da mentira. Todos nós, irmãos, essa palavra é para o pastor, essa palavra é para o obreiro, essa palavra é para todo mundo. Todos nós, em alguma área da vida, usamos máscaras, mas Jesus está usando essa palavra para dizer assim: acautelai-vos, cuidado, não use máscara. Assim, irmãos, como nós recebemos um decreto físico para não usarmos máscara, podemos ter liberdade de não usar máscara. Assim, irmãos, em nome de Jesus, que vem um decreto espiritual sobre nós, que vem um decreto celestial sobre nós, dizendo assim: ei filho, tire as máscaras, em nome de Jesus. E talvez a gente fale assim: pastor, essa palavra é um tanto quanto ofensiva. Pastor, eu sou crente, eu sou um homem, uma mulher que busca a Deus. Mas sabe o que nós vamos ver na Bíblia hoje, irmãos? Que grandes homens, referência bíblica, cristã, judaica, cristianismo, judaísmo, também em algum momento da vida usou máscara. Enquanto eu preparava essa palavra, se você quiser crescer um pouco mais nessa palavra, eu peguei a base aqui das máscaras, irmãos, num livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é Removendo as Máscaras. Eu quase não faço isso, mas hoje, essa madrugada, eu peguei alguns tópicos aqui do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Removendo as Máscaras. Pastor, eu quero crescer um pouco mais nesse assunto, então você pode adquirir o livro do pastor Hernandes e você crescer um pouco mais sobre isso. Amém? Está dando para ouvir legal, gente? Eu estou achando que meu nariz está apertado aqui, estou falando meio... a voz já é feia ainda. Vamos lá. Um homem que usou máscaras, por incrível que pareça, a grande referência judaica, o maior vulto judeu. E aí os irmãos já sabem: Moisés um dia usou máscara. Pastor, qual foi a máscara que Moisés usou? Moisés usou a máscara da piedade. Moisés usou a máscara da espiritualidade. Os irmãos lembram, eu não vou abrir todos os textos, irmãos, eu preciso de tempo aqui. Êxodo capítulo 34, versículo 33 ao 35. Diz o texto que Moisés, quando descia do monte, o rosto dele brilhava. Os irmãos conhecem o texto. O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. O rosto de Moisés brilhava ao ponto de os filhos de Israel não poderem olhar para ele. Só que quando a glória de Deus, que era desfalecente, que começava a ir, deixa eu usar um termo aqui muito simples, começava como que se apagar no rosto de Moisés, Moisés então fazia algo, ele colocava um véu. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 3,13. Paulo disse assim: nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto para que os filhos de Israel não atentassem para a terminação do que era desfalecente. Ou seja, Moisés não colocou o véu no rosto porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Moisés colocou o véu no rosto simplesmente porque ele queria mostrar para as pessoas que ainda tinham o rosto brilhando, quando o rosto de Moisés já havia se apagado. O rosto de Moisés brilhou, irmãos, é fato. Moisés se encontrou com Deus no monte, é fato. A glória de Deus veio sobre Moisés, é fato.
Mas Moisés não colocou o véu para que as pessoas não pudessem olhar. Moisés colocou o véu para que todo mundo olhasse para ele e achasse que ele ainda carregava aquilo que ele não carregava mais. Agora, na questão da máscara da piedade, muitos de nós, irmãos, muitos de nós um dia já carregamos a glória de Deus, a presença de Deus. Muitos de nós um dia fomos fervorosos em oração, jejum, vigília, busca, piedade, uma devoção poderosa. Só que na nova aliança nós permitimos que a glória de Deus de alguma forma fosse embora. Nós permitimos que a frieza entrasse no nosso coração. Nós permitimos que a nossa alma de alguma forma ficasse vazia da presença. Paramos de sentir a presença, a glória, de buscar a alegria do culto. O culto virou um culto mecânico. Hoje é domingo, vou lá na igreja. Só que nós, em vez de abrir o nosso coração e falar: Deus, eu sou essa pessoa, Pai, eu estou frio, conversar com o irmão, com o discipulador, pedir oração, pedir ajuda, nós preferimos colocar uma máscara no nosso rosto, a máscara da espiritualidade. Preferimos colocar a máscara da piedade no nosso rosto e mostrar para todo mundo que nós somos espirituais, que nós somos cheios de Deus, enquanto nós estamos frios e vazios. Quem está comigo em nome de Jesus? Nós fazemos como Moisés, irmãos. Nós colocamos uma máscara no nosso rosto, para que todo mundo olhe para nós e pense: olha como eu sou cheio do Espírito Santo, olha como a pessoa está besta, olha como ela é cheia de Deus, olha como ela é fervorosa. Mas o nosso coração, nós sabemos que as pessoas estão amando em nós o nosso personagem, não quem nós somos de verdade. As pessoas estão amando alguém que nós estamos de alguma forma interpretando, não quem nós somos em Deus de verdade. Moisés usou a máscara da piedade, da espiritualidade. Uma segunda máscara, e eu queria colocar aqui a máscara da autoconfiança. Se Moisés usou a máscara da piedade, um grande homem de Deus, outra grande referência, usou a máscara da autoconfiança. O nome dele é Pedro. Pedro, abra esse texto lá comigo. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 31, esse diálogo de Jesus com Pedro, irmãos, é muito forte. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse Pedro. Irmão, Jesus está dizendo. Agora, olha o que disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro, olha a insistência do Pedro, gente: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus faz um sermão dizendo assim: vocês vão se dispersar, vão fugir enquanto eu estiver sendo morto, mas eu vou ressuscitar e vou adiante de vós. Aí vem o Pedro e disse: não, você pode ser um tropeço para todos, menos para mim. Olha a confiança do cara, gente. Olha a confiança do Pedro. Jesus, João, até o João, que é o discípulo amado, o mais íntimo, pode cair, escandalizar e fugir. Eu não. Todo mundo aqui pode fugir. Todos os apóstolos, 11 podem fugir. Eu não. Aí Jesus olha e fala: não, Pedro, você não está entendendo nada, você vai me negar. Você que se acha forte vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
Aí Pedro, irmãos, ao invés de ouvir Jesus e entender as palavras, ele continua se achando o cara. Ele continua na autoconfiança. Ele fala: não, todos eu sou capaz de morrer contigo. Sabe qual a máscara que Pedro estava usando, meus irmãos? A máscara da autoconfiança. Pedro achava que ele era uma coisa que ele não era. Pedro achava ter a força que ele não tinha. Pedro queria demonstrar para irmãos. Pedro queria mostrar para Jesus, irmão. Pedro queria mostrar para Jesus que ele era alguém que ele não era. Pedro queria falar: Jesus, aqui, irmãos, põe a mão nas minhas palavras, mas no contexto aqui, é como se Pedro tivesse assim: Jesus, se eu sempre falar a verdade, mas dessa vez o senhor se enganou acerca de mim. Ô mestre, peraí, aqui é o Pedro. Ô mestre, aqui é o Pedro, é o fragmento de rocha, é a pequena pedra. Ô Jesus, hello Jesus, aqui é Pedrão. Todo mundo pode cair, menos eu. Todo mundo pode desviar, menos eu. Todo mundo pode te negar, menos eu. Eu estou pronto, aleluia, eu sou Pedro. Só que a máscara de Pedro, irmãos, caiu por terra. Pedro começou a dar sinais de fraqueza, sabe onde? No Getsemane. Mateus 26, 40. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. Irmãos, pensa na maior batalha espiritual da história. Jesus orando acerca da ida dele para a cruz. A intensidade da oração fez com que ele soasse gotas como de sangue. Irmãos, conhece o texto. Daquela decisão de Jesus dependia a nossa vida, a nossa história, a raça humana. A salvação do homem dependia do sucesso daquela oração. Então Jesus chama o grandão, o fortão, o Pedrão, o homem da confiança: vem orar comigo, guerreia comigo. E a Bíblia diz que quando Jesus volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Mas em Mateus 26, 40, Jesus não chama o nome de João nem de Tiago. Jesus fala assim: ei Pedro, não pudeste vigiar comigo nem uma hora, não pudeste orar comigo nem uma hora. Em outras palavras, eu estou dizendo assim: Pedro, você disse que era capaz de ir comigo até as últimas consequências. Pedro, você disse que era capaz de morrer por mim, mas não tem condição de orar comigo uma hora. Pedro. Porque Pedro deu sinais de que ele não era quem dizia ser. Pedro começou a dar sinais que aquela força toda, aquele poder todo, aquela garra toda, era apenas alguns traços de personalidade, talvez sanguínea, mas nada de algo espiritual que o levasse até a cruz com Jesus. Mas os irmãos conhecem o texto. Ainda no capítulo 26, no versículo 69 ao 74, Pedro traiu Jesus 3 vezes. 3 vezes. E a última foi xingando, proferindo júrias. Em outras palavras, eu juro que não conheço esse homem. A última vez. As pessoas em volta dizem: não, você é um deles, até o jeito de falar é igual, a tua fala te condena. E Pedro disse: não, eu não sou, eu não andei. Em outras palavras, é como se Pedro tivesse ficado nervosão, sabe? O nervosão. Já falei para vocês, eu não sou um deles. E começou a jurar e praguejar. Só que aí, irmãos, o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro começou a chorar amargamente. Alguns dos evangelistas dizem que nesse momento Jesus vai olhar para Pedro. O olho de Jesus se encontra com o olho de Pedro. E naquele momento Pedro começa a chorar, e a máscara da autoconfiança de Pedro começa a ser removida. E Pedro descobre que ele não era tudo aquilo. Se você for para o livro de João, eu não vou entrar nisso aqui, mas depois, quando você vai ler o livro de João, final do capítulo do livro de João, quando Jesus vai se encontrar com Pedro na beira
do mar ali, da praia. Jesus começa a perguntar a Pedro se Pedro amava, e Pedro responde agora com mais humildade: tu me amas? E Pedro está com cautela para responder: tu me amas? A última resposta, sabe o que Pedro disse? Tu sabes. Tu sabes se eu te amo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: Senhor, antes da cruz eu usava uma máscara da autoconfiança. Eu achava ser uma coisa que eu não era. Agora, Senhor, eu não posso nem responder se eu te amo ou se eu não te amo. O Senhor sabe. Meça o Senhor o nível de amor que eu tenho por ti, porque eu estou removendo da minha vida a máscara da autoconfiança. Aí sim, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, você está pronto? Aí Jesus olhou para... Escuta, isso é muito forte. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você vai ser... É claro que está falando em figuras aqui, mas falou assim: Pedro, você vai ser capaz de um dia morrer por mim, vão esticar o seu braço. Jesus estava dizendo assim: Pedro, um dia você me negou, um dia você não me negou diante de criada, um dia você me negou e não foi capaz de ir até o fim comigo, achando que era o que você não era. Mas agora, Pedro, que eu removi a máscara da autoconfiança, Pedro, agora que eu tirei a sua força, Pedro, agora você caminha na minha força, e na minha força você um dia vai ser capaz de morrer por mim, Pedro. Um dia você vai ser capaz de fazer aquilo que você disse que faria. Irmãos, conhecem a história? A história da igreja diz que Pedro foi crucificado, e no momento da sua crucificação ele pediu: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, crucifica-me de cabeça para baixo. Então perceba, Pedro, quando usava a máscara da autoconfiança, ele não era nada que dizia ser, mas quando a máscara foi removida, aí sim veio a força do Pedro. Irmãos, enquanto nós ficarmos escondidos atrás da máscara da autoconfiança, qual que é o problema de usar máscara, irmãos? A máscara esconde quem nós somos de verdade. Enquanto nós estamos usando máscaras, escondendo das pessoas, de alguma forma tentando esconder de Deus quem nós somos de verdade, nós não damos espaço para o trabalhar de Deus em nós. Não há crescimento espiritual, irmãos, porque nós não damos espaço naquela área para Deus tratar a gente. Nós não damos. Agora, quando Pedro teve a máscara removida, é como que, em outras palavras, Jesus fala assim: Pedro, agora você vai crescer, Pedro. Talvez lá atrás o seu sonho era ser aquilo, Pedro. Talvez lá atrás a sua força era poder me seguir, poder morrer comigo, Pedro. Mas agora que você revelou que você não é tudo isso, eu vou ser tudo isso em você. Você vai fazer isso, Pedro. Você vai ser forte, você vai ser grande, você vai pregar, vai ganhar alma, vai discipular e vai entregar a sua vida por mim. Porque agora você não tem mais máscara. E se não tem mais máscara, eu posso trabalhar na sua vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quem pode glorificar? A máscara. Uma terceira máscara, a máscara do legalismo. Fala comigo assim: legalismo. Interessante essa máscara. Quem usava essa máscara muito eram os fariseus. Abra aí Mateus 23. Mateus 23. Versículo de número 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Agora olha isso aqui, irmãos: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não o imiteis nas suas obras, porque dizem e não atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens.
Sabe qual é o legalista, irmãos? Sabe, algumas pessoas que usam a máscara do legalismo, elas têm muita facilidade de apontar o dedo para as pessoas. Irmãos, escuta isso aqui: se você conhecer alguém que gosta muito de apontar defeitos dos outros, toma cuidado, que essa pessoa pode ser um legalista. E o legalista, ele tem uma característica muito interessante: ele quer denunciar no outro aquilo que ele não tem coragem de denunciar nele. O legalista, ele está ali, como diz Jesus em Mateus 7, do 1 ao 3, ele está tentando tirar o cisco no olho do irmão, e no olho dele tem uma trave. O legalista, ele normalmente não tem olhar de misericórdia com o pecado dos outros. E normalmente, irmãos, o legalista usa máscara, a máscara do legalismo, e ela tenta esconder alguma coisa. Quem usa a máscara do legalismo denuncia no outro aquilo que não tem coragem de enfrentar em si mesmo. Normalmente o legalista precisa de lidar com seus próprios pecados e erros, mas não tem essa coragem de expor o seu erro e quer expor o erro do outro. O legalista, ele é aquele que não tem misericórdia, não tem graça na vida dele. Vocês estão comigo ou não? Os fariseus colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas eles mesmos não carregavam, nem com o dedo. E tem muita gente, irmão, sabe o que o legalista gosta de fazer? Ele gosta de deixar o evangelho mais difícil que já é. O legalista gosta de proibir o que a Bíblia não proíbe. Tem muita gente querendo proibir o que a Bíblia nunca proibiu. Tem muita gente dizendo assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E as pessoas carregando fardos que Jesus nunca colocou sobre elas, mas o legalista colocando peso e peso. Não pode fazer isso, aí põe peso. Não pode fazer, aí põe mais peso. Não pode fazer, aí põe mais peso. Não pode fazer, põe mais peso. Aí aquele bando de cristãos arrastando com um piano nas costas. Quem serve Jesus de verdade sabe que o evangelho é difícil, é porta estreita e caminho estreito. O legalista não precisa de colocar mais peso que a gente já tem. A nossa cruz já é pesada, tá bom a cruz. Irmãos, quando um legalista tentar proibir na sua vida aquilo que a Bíblia não proíbe, fala para ele assim: filho, eu já carrego a cruz, não preciso de mais nada não. Eu já carrego a minha cruz. Eu já carrego a minha cruz. Tem muito legalista tentando tirar a liberdade do outro. Irmãos, nós não temos permissão para proibir o que a Bíblia nunca proibiu. Agora o legalista, ele gosta de colocar na igreja as suas preferências. Não, a minha preferência. Ele só não fala isso, ele vai usar o nome de Deus. Não, Deus gosta, é assim. Não, a sua preferência é assim. E sabe a característica do legalista? Os fariseus. Os irmãos conhecem o texto, João capítulo 8. Uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. Os irmãos conhecem o texto da mulher adúltera, lançada no meio. Os fariseus pegaram pedra para liberar uma sentença sobre aquela mulher. E eles usaram a lei de Moisés. Aquele que não tem pecado. Não, esse foi Jesus, né? Esse foi Jesus. Deleta essa parte. Jesus. Edita a fita aí, gente. A lei de Moisés diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. O legalista, irmãos, ele tem uma falsa espiritualidade, que ele está defendendo a Bíblia. Mas se você ler o texto, aquilo era uma armadilha para Jesus. Eles não estavam defendendo a lei de Moisés, eles queriam pegar Jesus. Porque para o legalista, irmãos, até o que parece ser bom, na verdade é ruim. A intenção do coração é ruim. Quando você olha para um legalista, a primeira intenção é: olha que homem zeloso, olha que homem, que mulher que gosta das coisas certinho, bonitinho, olha que legal, olha. Mas na verdade o coração dela é maldade que está lá. Pastor, então as coisas podem ser de qualquer jeito. Eu não estou falando isso. Os irmãos sabem que a gente prega aqui, denuncia pecado.
Mas o pecado, biblicamente, ele é denunciado em amor. E a gente tem que chamar de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Agora, aqueles fariseus com pedras. Aí Jesus disse assim: aquele entre vós que não tem, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem tacou a pedra, gente? Quem tacou a pedra? Quem tacou a pedra? Por que ninguém tacou a pedra? Por que ninguém tacou a pedra, gente? Porque naquele meio não tinha ninguém justo. Romanos capítulo de número 3, a partir do versículo 12, Paulo faz um tratado dizendo assim: não tem judeu, não tem grego, todo mundo foi encerrado debaixo de pecado. Se todo mundo foi encerrado debaixo de pecado, por que nós queremos exercer a nossa justiça sobre os irmãos? Estão comigo ou não, irmãos? Sim ou não? Nós precisamos tomar cuidado com a máscara. Precisamos tomar cuidado. E essa máscara do legalismo, ela é perigosa, porque ela carrega uma falsa sensação de coisa muito bonita. Eu quero terminar essa máscara dizendo um texto que Jesus disse, Mateus 23, 27. Mateus 23, 27 e 28. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: vocês são como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É uma sepultura, uma cova que foi pintada bonitinho, né? Passado cal, ela ficou bonitona ali. Aí Jesus está denunciando o quê? Por fora tem uma aparência. Aí o verso 28 diz: mas por dentro está morto. Por fora carrega uma imagem, mas por dentro está morto, cheira mal. Por fora está tudo bonitinho, por dentro, se pudesse abrir, o cheiro ia mal. Cheira mal, está morto, não tem vida. E o legalismo, irmãos, normalmente ele não carrega a essência da vida de Jesus. Tem muita alma morta, irmãos. Eu falo isso aqui com temor e tremor. Tem muita ovelha no mundo, porque encontrou alguém que carregava uma máscara na igreja, a máscara do legalismo. Lembra do texto de Lucas capítulo 15, que o filho voltou para a casa do pai? Lembra? O pai está fazendo festa. O pai celebrando o filho que voltou para casa. O filho havia saído, pegado a herança do pai, gastou tudo com meretriz, queimou toda a fortuna do pai, gastou tudo, desperdiçou tudo, fez tudo de errado na vida. Mas quando o filho voltou para casa, o pai fez festa, deu anel, deu sandália, deu roupa e fez churrasco. Mas o irmão mais velho ficou reclamando: eu estou nessa casa, meu pai nunca matou um cabritinho para mim. Pega isso aqui, irmãos, que o dia que eu escutei isso aqui, nunca mais eu esqueci. Pega isso no seu coração, grava isso aqui, nunca mais esquece. Eu vou mudar de tema aqui. Se o filho pródigo, quando voltou para casa, ao invés de encontrar primeiro o pai, tivesse encontrado o irmão mais velho, ele tinha voltado para a lama. Irmãos, eu estou sentindo, eu estou arrupiando até o cabelo da minha perna para falar isso aqui. Diante de Deus estou falando isso aqui. Estou pregando isso aqui com temor e tremor. Se o filho pródigo tivesse encontrado o irmão mais velho no caminho de casa, ele teria voltado para comer bolota de porco. Porque o irmão mais velho não ia fazer festa. O irmão mais velho ia olhar para ele e falar assim: ei, quem que você pensa que você é, rapaz? Você está achando que você é quem? Você pegou a grana do pai e foi gastar com mulher na rua, quebrou tudo, estragou tudo, magoou o pai. Agora você acha que é assim, vai chegar assim? Volta para onde você veio. Agora que não tem dinheiro mais, você quer voltar para casa, porque não tem para onde ir, vagabundo. Volta para onde você veio.
Aí o filho pródigo olhar para ele mesmo e falar assim: realmente, né, cara, eu sou vacilão mesmo, eu não mereço estar na casa do pai. E o filho pródigo ia voltar para comer bolota de porco. Agora, irmãos, nós podemos, que somos mais velhos na igreja, nós somos os irmãos mais velhos, que estamos encontrando pessoas aí nas esquinas e nos corredores da igreja. Tem muita gente que nunca pode querer Jesus porque encontra você. Tem muita pessoa que antes de encontrar Jesus, encontra você por aí, e elas podem nunca querer igreja, elas podem nunca querer a fé, elas podem nunca querer por causa de legalismo, por causa de opinião pessoal, por causa de dureza de coração, por causa de amargura que a gente quer vomitar nas pessoas. Amor. Quem está comigo, diga amém. Tinha mais uma máscara aqui, mas eu não vou falar não por causa do horário. Fique em pé, por favor. Normalmente eu fico até mais tarde pregando, mas eu vou liberar você comer um cupim casqueirado hoje. Hoje é panqueca, né? Panqueca combina com cupim, gente? Quem não comprou a panqueca ainda, não sei se está podendo vender, mas se puder, está lá atrás, tem umas panquecas deliciosas lá, tá, gente? A panqueca para ajudar o nosso ministério. Irmãos, Daniel, capítulo 2, versículo 22. Eu vou ler esse texto e a gente ora. Daniel, capítulo 2. Versículo 22. Olha o que está dizendo aqui sobre Deus. Ele revela o profundo e o escondido. Algumas versões ele revela o profundo e o oculto. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Irmãos, eu falei que ele é só uma, deixa eu ler mais dois pelo menos aqui. A gente chama a palavra. O almoço está pronto, a panqueca está pronta já, eu dando mole aqui. Salmo 18, 28. Se você quiser acompanhar, acompanha. Se não quiser, escuta isso. Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Salmos 36, 9. Pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Salmos 56, 13. Salmos 56, 13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Salmos 139. Eu não vou ler os textos do Novo Testamento, a gente para aqui. E essa, irmãos, talvez seja a oração que remove as nossas máscaras. Essa seja a oração que tira de nós todas as máscaras, porque nós precisamos agradar a Deus. Não adianta a gente tentar mostrar para o homem o que a gente não é, se Deus sabe ver tudo. E olha essa oração aqui de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadria o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais fundo do abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite,
Até as próprias trevas te serão escuras, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É diante desse Deus que nós queremos usar máscaras. Um Deus que conhece seu pensamento, um Deus que conhece a palavra antes dela vir na língua, um Deus que te sonda, um Deus que pode ver você por dentro, um Deus que pode ver o teu coração, um Deus que antes que a sua mãe soubesse que estava grávida de você, antes que o corpo da sua mãe desse alguns sinais que você poderia estar, que nem certeza ela tinha, precisava fazer um exame para ter certeza. Deus já estava vendo você sendo formado. Deus estava vendo você, a substância informe. Antes de você ter uma forma, você era ainda um embrião, um feto. Deus estava contemplando você. Ele conhecia tudo sobre você. E é sobre diante desse Deus que nós estamos usando máscaras. Estamos como Jesus, tentando esconder. Não, Jesus, eu não sou assim não. Ô Jesus, eu sou o Nilson Fortão. Ô Moisés, eu sou o Moisés, ainda carrego a glória que eu não carrego. Ô fariseu, eu sou aquele que quero apontar para as pessoas o que na verdade eu não tenho coragem de apontar em mim. Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, pega essa palavra no teu coração, pega isso no seu espírito. Em nome de Jesus. Assim como eu removo essa máscara não tem poder nenhum, irmãos. Se quer só para ilustrar a pregação, eu não ia usar, eu só lembrei que estava no Kids, corri lá, os meninos até pintaram ela, as crianças menores. Mas assim como arranca essa máscara que profeticamente, ela não tem poder nenhum, mas a palavra tem poder. Assim como eu arranco essa máscara, você orando aí, você conhece a sua vida, você em casa, você se conhece. Que Deus possa remover da sua vida em nome de Jesus todas as máscaras. Que liberdade eu estou aqui agora, irmãos. Como é ruim pregar com uma máscara dessa. Sensação de liberdade. Você não precisa usar máscaras. Deus ama você como você é. Eu ia parar de pregar, mas vem chegando umas coisas aqui novas para mim. Estou falando de Deus, que não está no meu esboço. Jesus, quando saiu do batismo, ele não havia feito ainda nenhum milagre, não havia pregado para ninguém, não havia curado ninguém. O pai olhou para ele e falou assim: tu és meu filho amado, em quem me dá prazer. Porque o amor do pai não está ligado naquilo que você faz para Deus. O Deus que te conhece antes de você nascer te ama. Te ama. Adão e Eva viveu muitos e muitos anos, ninguém sabe falar quanto tempo, que estavam nus diante de Deus e relacionavam com Deus nu. Mas quando veio o pecado, eles olharam para eles, perceberam que estavam nu, então eles fugiram de Deus. Mas Deus não queria que Adão percebesse a nudez e fugisse, porque Adão já estava nu antes do pecado. Irmãos, para Deus, põe amor nas minhas palavras, nós precisamos chegar sem roupa. A gente não tem que esconder como Naamã fazia, esconder a lepra atrás de uma armadura de grande guerreiro. E escute isso aqui, grava essa palavra no teu coração. Quando você começa a ser diante de Deus quem você realmente é,
você começa a ter força para ser diante das pessoas quem você realmente é. Você é amado por Deus. E as pessoas, grava isso, as pessoas vão amar não um personagem, as pessoas vão amar quem você é em Deus. Não tem problema nenhum falar assim, eu estou precisando crescer nessa área. Não é feio, irmão, você poderia estar no mundo fazendo tudo de errado. Não é feio, você tem uma área na sua vida que você precisa de cuidado. Não é feio. Quem está comigo, por favor, irmãos? Não é feio você falar assim, eu preciso de ajuda, eu tenho dificuldade nessa área. Mas a gente quer esconder. Eu como pastor, irmãos, escuta isso aqui, eu já fui tentar ajudar casamentos que estavam divorciados quase, assim, nem só assinar. Aí um dia eu perguntei para o irmão, falei, cara, por que você não me chamou antes? Por que você não me chamou quando as panelas estavam voando de um para o outro? Teve que chegar agora no cartório para assinar, eu tentar tomar a caneta da sua mão, por que isso? Ah não, pastor, é porque a minha esposa tinha vergonha. Homens sendo tentados a cair em adultério, poderia falar assim, pastor, pelo amor de Deus, pastor, ora comigo, me ajuda, porque eu estou sendo tentado, mulher também, estou sendo tentada, ligasse para a pastora, mas não, pastor, eu tinha vergonha de expor a minha fraqueza, aí tem que expor a queda, tem que expor a falha, tem que expor o erro, que é muito pior. Mas o diabo luta contra nós, irmãos, para mostrar que para a gente achar que não, mas se eu falar, o que eles vão pensar de mim, irmão? Quem tem que pensar alguma coisa está te vendo. Um dia alguém falou assim, pastor, eu acho que o senhor fica muito no meio das pessoas, luta kickbox no meio dos outros, você devia se preservar mais. Eu falei, preservar o quê? O que tem para eu preservar? O que tem? Porque se o dia que eu não for no meio de um futebol de adolescente, um camarada que é o cara do púlpito, eu não sirvo mais para pregar. Preservar o quê? Agora sabe por que isso? Eu só estou pegando aqui, eu lembrei de falar isso aqui. Muitas das vezes, irmãos, nós gostamos muito de personagens, principalmente nos púlpitos. Pastor que sai pelo fundo, nós gostamos muito, porque você não vê fraqueza, não vê a pessoa triste, não vê a pessoa rindo, não vê a pessoa machucando, não vê a pessoa chorando. Mas sabe qual é o problema disso? Você olha para um pastor e fala assim, o dia que eu estiver no nível daquele pastor, então Deus vai me usar. Aí você nunca vai ser usado, porque aquele nível não existe, aquele nível é um personagem. O cara é comedor de feijão, o cara faz número 2, o cara faz tudo normal. Não existe o nível. Mas você cria um personagem e você nunca vai chegar lá, porque ele é um personagem. Pai, só posso pregar, só o Senhor pode fazer. Rabalabasandaramanai, Recarabassorobarabaxê, Rabasundaramanalalabacondorobacetarabás. Remova, Senhor, sobre nós. Eu preciso também. Eu não estou pregando para eles, estou pregando para mim. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, foi o Senhor, e eu tenho certeza disso. Pai, essa palavra não é um julgamento, não é uma pontada de dedo, o Senhor conhece o nosso coração. Mas essa palavra, Pai, essa palavra, se o Senhor vivificar essa palavra, máscaras serão removidas, Deus. Serão removidas. Serão removidas. Serão removidas. A pior coisa que pode acontecer conosco, gente, é a gente ser na igreja aquilo que a gente não é em casa. Se você é uma coisa na igreja, é bonzinho com as pessoas na igreja, é bonzinho com seus amigos, e na sua casa você é um carrasco, você está matando o evangelho para os seus filhos. Você está destruindo a fé nos seus filhos. Deixa Deus arrancar essa máscara. Deixa Deus arrancar essa máscara. Que a graça do Senhor Deus Pai. Eu deixei nem os músicos cantar, vocês me perdoem.
Que a graça do Senhor Deus Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Vá em paz. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Uma semana abençoada em nome de Jesus.